Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho algumas diferenças sutis de Gálatas, né? Que apesar dela ter muita semelhança com as outras epístolas paulinas, ser considerada autêntica, ela tem algumas diferenças sutis também, tá bom? Como vimos no vídeo anterior, há uma suspeita, né, que a carta de Gálatas seja posterior a Paulo, né, destinada a uma comunidade próxima da Judéia, talvez para combater as seitas judaizantes, né, da região. O objetivo da carta seria combater o que o autor chama de judaizantes. Por isso é uma das epístolas mais antinomistas, né, e agressivas de Paulo. O que é antinomistas? Contra a lei. E sua localização na Galácia teria por objetivo harmonizar com o livro de Atos, né, de Lucas, e mostrar que o Evangelho e o apóstolo haviam chegado naquela região. Então, existe essa suspeita aí, tá? Mas lembrando que isso aí não é, ninguém pode provar nada. Nós vamos comparar então o conteúdo com outras epístolas genuinamente paulinas, lembrando que ambas as epístolas, quer sejam as outras ou essa, podem ser sim do mesmo autor, tá? Às vezes a pessoa vai mudando as suas concepções com o tempo. Mas algumas diferenças sutis nas epístolas, né? O que pode demonstrar uma mudança no tom do apóstolo. Então talvez em Gálatas ele tivesse mais agressivo, mais nervoso, e depois nas outras ele foi mudando um pouco o tom, tá bom? Primeiro que a introdução de Gálatas é mais na defensiva, né, que é diferente das outras epístolas. Por exemplo, aqui em Coríntios ele fala Paulo, chamado apóstolo de Jesus. Beleza, normal. Aqui em Tessalonicenses ele nem coloca, né, que é apóstolo, ele só fala Paulo, Silvano e Timóteo. Beleza. Agora quando chega em Gálatas, ele já introduz a carta na defensiva. Ó, Paulo apóstolo. Quer dizer, eu sou apóstolo, pessoal. Não da parte de homens, e nem por parte de homem algum, mas por Jesus Cristo. Então ele já começa na defensiva. Quer dizer, eu sou apóstolo, não foi nenhum homem que me escolheu como apóstolo, foi o próprio Jesus. Então o tom de Gálatas é um pouco diferente das outras epístolas paulinas, tá bom? Outro evangelho, lembrando que as cartas de Paulo foram concluídas antes dos evangelhos, mas já havia também um evangelho oral, né, que era transmitido oralmente. Talvez também já baseado na transmissão, na tradição, né, dos apóstolos, talvez os outros apóstolos pregassem, então já havia mais de um evangelho. Que nem eu mostrei no vídeo anterior, em Gálatas, Paulo sempre fala desse outro evangelho que é pregado. Ele chega a dizer que é anátema, não siga esse outro evangelho. Só que nas epístolas paulinas, como por exemplo Romanos, o próprio Paulo faz uma distinção do seu evangelho, né? Ele fala assim, ó, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Aqui em outra parte ele fala, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. E aqui em Timóteo, ele também usa a mesma expressão. Ó. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Então dá a entender que havia um evangelho que era oral, né? As pessoas pregavam a história e a vida de Jesus, e havia um outro evangelho que era dos apóstolos, como no caso de Paulo, que pregava o seu próprio evangelho. Ó. Sou eu que falei que Jesus ressuscitou dos mortos, tá? Foi o meu evangelho. É a minha pregação. Então é meio confusinho nessa parte aqui. Agora a problemática aqui é que em Gálatas, né, ele está criticando outro evangelho, só que o autor de Romanos ele usa muito essa expressão, meu evangelho, como se não importasse se tivesse outro, tá bom? Agradar os homens, né, aqui em Gálatas, quando ele está discutindo lá com Pedro, que já repreendeu Pedro, não sei o que, ele fala, por que persuado eu agora homens ou a Deus? Ou eu procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Só que aqui nas outras epístolas paulinas, ele mesmo diz, ó, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom. Ou seja, tudo bem que aqui pode ser só uma gentileza dele. Mas só que aqui na epístola de Coríntios, o próprio Paulo diz, né, que ele dissimulava. Ele se fez livre com todos, se fez de servo para ganhar todos, fez-se de judeu para ganhar os judeus, fez-se dos que estavam debaixo da lei para ganhar os que estavam debaixo da lei, etc. Enfim, ele fingia que era tudo e todos para poder ganhar essas pessoas para o evangelho. Só que aqui em Gálatas ele está dizendo o quê? Ele está repreendendo Pedro, porque Pedro estava dissimulando lá com os judeus e tal. Então ele fala, eu não ajo com dissimulação não, pessoal, eu não tenho que agradar os homens, eu sou livre, eu não sigo as leis judaicas e pronto, eu não tenho que agradar os homens. Mas é exatamente o que aqui em Coríntios ele faz. Ele faz de tudo para agradar os homens, para poder atrair as pessoas para o evangelho. Então é meio confuso, né, isso daqui, porque aqui ele está dissimulando, mas aqui ele está criticando Pedro pela dissimulação. Então é complicado. Paulo viu Jesus, o autor de Gálatas, ele coloca que Jesus se revelou a ele, foi uma revelação. O que também é uma coisa bem estranha, né?
Sendo que o autor de Coríntios, por exemplo, ele fala que Jesus apareceu literalmente para ele como apareceu aos outros. Ó. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu como um abortivo. Então é meio engraçado, né? Porque aqui em Gálatas o autor tem uma concepção sutilmente diferente. Ele fala que Deus, né, desde o ventre da mãe dele, separou ele, né, e chamou pela sua graça e revelou Cristo nele. Ou seja, foi mais uma revelação do que uma aparição. O autor de Gálatas, que eu já mostrei ali anteriormente, ele é bem combativo, ele combate os apóstolos, ele fala que eles pareciam ser alguma coisa, né? Mas ele fala, mas eu digo que para Deus não faz nenhuma diferença isso, que nós somos todos iguais, não sei o que, blá blá blá. Então ele está ali se colocando em pé de igualdade com os apóstolos, até de certa forma diminuindo os apóstolos, né? Porque ele diz que eles pareciam ser alguma coisa. Já o autor de Coríntios, ele é mais humilde, ó, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Então o autor de Coríntios aqui ele baixa a bola, ele muda o tom, ele fala, olha, eu sou o menor dos apóstolos, tá? Eu tenho essa humildade. Sendo que aqui em Gálatas ele está praticamente num pé de guerra, né, com os apóstolos. Já aqui, sobre obras da lei, Paulo fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ou seja, Cristo se tornou uma maldição para resgatar as pessoas da maldição. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Só que o autor de Coríntios fala que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus fala que Jesus é maldição, anátema. Mas Paulo falou isso aqui em Gálatas. Então é uma diferença aí sutil, entendeu? Em Gálatas também, esse aqui é parecido com aquela de Efésios que eu mostrei para vocês, que ele fala que não tem judeu nem grego, né, que todo mundo é igual, são todos descendentes de Abraão pela fé. Só que em Romanos, toda hora ele faz essa separação do judeu e do grego. Ó, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiro o judeu, também o grego. Glória, porém, honra e paz para qualquer que pratica o bem. Primeiro é o judeu, depois o grego. Aí aqui em Romanos também ele fala, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita, mas primeiro o judeu, depois o grego. Aqui em Gálatas, quando ele faz aquela analogia de Agar, lá da servidão, ele fala que a Jerusalém que agora existe, né, é escrava com seus filhos, tal, que pode ser uma alegoria de escrava da lei, ou pode ser que nem eu mostrei no vídeo anterior, que essa carta tenha sido escrita enquanto Jerusalém era cativa dos romanos, o que é uma grande possibilidade. Se a gente pegar aqui que Gálatas foi escrito quando Jerusalém era cativa dos romanos, Paulo está falando da liberdade que os Gálatas tinham, porque eles não estavam em Jerusalém, eles estavam em outra região. Então ele fala, e não tornei-vos a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então seria nesse sentido que ele estaria falando, se a gente considerar isso, tá? Só que aí, se a gente considerar isso, tem alguns problemas, né? Porque em outras epístolas, ainda que essas aqui não sejam de Paulo, né, sejam mais duvidosas, e 2 vezes ele manda os servos obedecerem aos vossos senhores, nessa aqui de Colossenses e nessa daqui de Efésios. Então fica uma diferençazinha um pouco sutil aí. Já a circuncisão, né, nós temos uma controvérsia aqui com o livro de Atos. Porque em Gálatas Paulo fala, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Em outros versículos de Gálatas também ele desce a lenha na circuncisão. Mas só que ele circuncidou Timóteo. Aqui quando ele chega lá em Jerusalém, ele pega Timóteo e circuncida. Ah, Ronaldo, mas aqui está escrito, ó, foi por causa dos judeus, ele estava com medo dos judeus, amadinho. Pois é, mas quando Pedro dissimulava lá por medo dos judeus, Paulo desceu a lenha nele. Ele falou, não tem que agradar homens, eu tenho que agradar a Deus. E aí, como é que fica? Então tá aí, pessoal, só algumas diferençazinhas aí, tá? Bem sutis, lembrando que pode até ser do mesmo autor, mas que o autor tenha mudado um pouco a concepção, ou mudado de tom de uma época para outra. Tá bom? Paz a todos.